Muito bom. Já estamos aqui ao vivo no Facebook e também aqui no Instagram para dar o início no nosso evangelho da nossa segunda-feira. É sempre muita alegria estar com vocês e eu agradeço muito a companhia de todos. E a gente novamente está aqui, firmes e fortes, né, procurando refletir a respeito dos ensinamentos do Evangelho, a respeito dos ensinamentos de Jesus, que são tão importantes, principalmente nos dias em que nós vivemos, de tantas dúvidas, de tantas incertezas. E nós precisamos, nesse momento do conhecimento, para que a gente se firme cada vez mais na nossa fé. Então, hoje o tema, né, fala muito sobre isso, como confiar, né? Tão difícil a gente confiar. Como que a gente vai desenvolvendo isso dentro de nós, para que a gente possa agir com mais segurança, com mais serenidade na nossa vida, sem desespero, procurando administrar tudo o que acontece na nossa vida com mais calma, com mais certeza. Porque quando a gente tem a certeza, quando a gente confia e tem a certeza, nós ficamos realmente mais calmos, mais sadios, não só espiritualmente, mentalmente, mas também, claro, né, por consequência, fisicamente. Então, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, uma boa noite a todos, e nós vamos então iniciar o nosso Evangelho Online de hoje, né? Lembrando a vocês que sempre deixem aí os seus copinhos com água, né? A água fluidificada tem sido assim de muita valia nesses nossos tempos, porque ela nos ajuda naquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente pede em prece, nós somos atendidos, e Deus, com certeza, através, né, dos seus trabalhadores de luz, sempre trazem aquilo que é necessário para nós. Então, nós vamos, nesse momento, acalmando os nossos corações e vamos colocando na nossa tela mental a figura amorosa do nosso amado Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco mais uma vez nessa noite e permita também a presença dos seus emissários de luz, para que nós possamos desenvolver o nosso Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia, com toda a proteção necessária. Que nesse instante essa egrégora, que é a egrégora de Jesus, que governa o nosso orbe terreno e todo o nosso sistema solar através do coração do Cristo, é que nós pedimos licença e vamos dando por iniciado o nosso Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje eu trouxe um tema que é, ao mesmo tempo que ele é consolador, ele é desafiador, porque faz com que nós tenhamos, primeiro, um consolo, e segundo, nós temos um desafio a vencer. E o trecho que a gente trouxe aqui está no capítulo 6º do Evangelho de Mateus, versículos 19 a 21 e de 25 a 34. É um pouquinho longo, mas eu gosto de ler porque essas palavras do Evangelho ditas, né, como estão aqui, elas tendem a ficar gravadas em nós, e naqueles momentos em que a gente mais precisa, a gente tem essa lembrança que fica arquivada. Então, é bem importante a gente ter essas palavras de Jesus, né, na nossa memória, para que a gente, nos momentos difíceis, a gente tenha de onde tirar, né, um conhecimento, para que a gente, nas situações, principalmente as situações graves da vida, a gente possa tomar decisões, reagir de uma forma mais acertadamente, né? E assim a gente vai dominando a nossa mente reativa e passando a ter uma mente
que produz melhor as causas e as consequências de tudo que nos acontece na vida. Então, esse trecho que está no Evangelho de Mateus está, para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 25, no item 6 e 7. Se depois vocês quiserem ler na íntegra, né, vocês podem ler. E fala, cujo título é Olhai as aves do céu. Então, ele começa assim: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sois mais do que as aves? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Realmente é um texto que emociona. E que num primeiro momento nos alivia, porque isso vem da boca do Cristo, vem da boca de Jesus. E tira aquela ansiedade de dentro de nós, mas ao mesmo tempo em que traz esse consolo e tira essa ansiedade, porque ele fala com tanta certeza de que o Pai está cuidando de nós muito mais do que as aves do céu, muito mais do que o lírio do campo. Eu disse que eram 2 desafios. Ao mesmo tempo que nos dá essa certeza, que nos dá esse consolo, nos dá um desafio. Como confiar nisto? Hoje é mais do que necessário que a gente entenda que a provedora do homem, tanto aqui na Terra como em qualquer lugar onde ele se expresse no universo, é a divina providência. É óbvio que a gente não vai tomar essas palavras ao pé da letra, ou como muitos querem torcer, né, muitas vezes as palavras de Jesus, e dizer então que nós vamos, então eu não preciso trabalhar porque Deus vai me mandar comida na hora certa, ou eu não preciso me preocupar com o que eu vou vestir, porque simplesmente vai vir alguma coisa para mim na hora que eu precisar, porque Deus está vendo. Não é isto que Jesus está querendo dizer. Muito pelo contrário, em outros momentos ele colocou o trabalho como sendo
necessário o desenvolvimento humano. Quando o espírito se liga ao elemento material, ele se liga ao elemento material para que ele possa trabalhar o seu intelecto, desenvolver a sua inteligência. O problema não é desenvolver a inteligência. O problema não está aí. É que a gente quer fazer tanta estratégia em prol dos ganhos só para nós mesmos que a gente acaba se perdendo. Então, vira um jogo de individualidades, todo mundo correndo atrás do seu ganha-pão sozinho, todo mundo dentro de uma sociedade onde não existe uma justiça na divisão das riquezas. Então, o que sobra na mesa de um, falta na mesa do outro. E o problema, então, não está no trabalho em si, na procura do ganho em si. Está na forma como o homem coloca isso. É criar estratégias somente para o próprio bem. Todas as vezes que nós trabalhamos visando apenas o nosso próprio bem, nós começamos a cair nesse estado de ansiedade. Por quê? Porque nós não temos o controle sobre isso. A gente coloca as coisas de um jeito, mas Deus vai dispor da forma como ele julgue que seja necessário para o bem daquela criatura. Então, quando o pensamento humano começar a mudar as suas estratégias de pensar em prol do bem comum, então realmente a humanidade vai mudar. A gente falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar se a gente fizer a nossa parte. O confiar na providência, o confiar em Deus, não significa isentar a pessoa do trabalho que ela tem que fazer. A matéria, a gente vai desenvolver os nossos processos de ordem, de sequência, todos os processos de crescimento. O problema é o desafio, não só do desprendimento dos bens terrenos, porque esse é um dos desafios, porque tem gente que tem o ganho ou que tem os bens e acha que a finalidade da vida é aqui. Enquanto que a matéria se deteriora a cada momento, o nosso próprio corpo, as células do nosso corpo mesmo, a todo momento estão morrendo. Então, querer dominar a matéria, querer segurar tudo isso, é um ledo engano. Então, o apego é o primeiro obstáculo que a gente acha na questão da confiança. Primeiro, eu me apego achando que nunca mais eu vou poder ter de novo aquilo ou outra coisa, ou às vezes até melhor, porque eu me apego. É o caso do moço, quando ele procura Jesus, e ele já tinha cumprido todos os mandamentos da lei. O moço era rico e ele cumpriu todos os mandamentos. Ele encontra com Jesus na estrada e pergunta para ele: mestre, o que me falta agora? Eu tenho cumprido tudo o que está na lei. E o que Jesus respondeu? Agora vai, vende seus bens e segue-me. E aí ele abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Por causa do apego. E aqui, a questão é mais profunda ainda. Porque a questão não é só o desprendimento do bem que a gente tem que ter, mas a entrega. Entrega de si mesmo a Deus. É o grande desafio que essa humanidade agora vai passar. Não é alienação das coisas, não. É entregar-se mesmo. Porque crer em Deus é fácil. Que ele existe, tranquilo. Mas entregar-se a ele
E quando é que a gente faz isso, que a gente se entrega a ele? Quando nós começamos a dominar o nosso ego. Quando a gente vence a necessidade de querer controlar as pessoas à nossa volta. Quando a gente começa a não interferir mais nas decisões alheias, nas consciências dos outros. Quando a gente começa a não querer controlar os sentimentos dos outros, as situações, a querer dar ritmo na vida das pessoas. Quando a gente começa a deixar de fazer isso, nós já estamos dando um passo, já uma mudança de controle do nosso ego. E aí, então, é que a gente vê que vai, muitas vezes, na nossa vida, a gente abre mão, muitas vezes, até da matéria, de um bem. Mas a gente não abre a mão do controle. Olha, eu vou te dar tal coisa, mas você cuida, você faz. Olha, eu vou ficar tomando conta para ver se você cuida. Uma pessoa dá uma coisa para outra e fica controlando. Essa necessidade que o ser humano tem de querer controlar o outro é tão grande ainda dentro de nós, esse movimento egóico que nós temos é tão dominante que é essa vontade de sempre estar exercendo o poder, de dizer que está sempre com a razão, que está sempre dono da verdade. Nesse estado, quando o indivíduo ele tem esse estado de consciência, ele não transcende. Ele não consegue entrar em contato com o seu eu superior. Por quê? Porque ele está sempre querendo controlar tudo e todos ao seu redor. E para haver um estado de transcendência aonde ele possa se encontrar com o seu eu superior, com a centelha mesmo dele, que é a realizadora de todas as coisas, ele tem que soltar. E esse é o grande desafio nosso hoje. Por que hoje é esse grande desafio? Porque hoje a humanidade já tem um mínimo, a grande maioria já tem um mínimo de consciência das coisas espirituais, já ouviu o Evangelho. São 2020 anos de ensinamentos, e não foi só por Jesus, porque nos países orientais vieram outros que também fizeram esse trabalho de iluminação da Terra, né? Foram vários mestres que vieram, Forri, Hermes, Zoroastro, Confúcio, Buda, todos eles vieram dentro desse mesmo viés de pensamento de Jesus. Mas o que acontece, apesar de todo esse ensinamento, ainda o ser encarnado aqui na Terra, ele não conseguiu dominar o seu ego, essa vontade do controle e essa incerteza em relação à vida. Por quê? Porque nós estamos limitados dentro de um corpo físico e num cérebro que não consegue perceber muitas coisas além da matéria. Então, o nosso aprendizado aqui, e esse é um aprendizado de todos, é justamente a transcendência. Porque quando a gente não transcende, quando a gente não entra em fusão com a vontade de Deus, com a minha vontade, e a gente entra nesse estado de tranquilidade, como Jesus falou, você fez tudo o que podia, você deu o seu máximo. E aí a coisa é entregar, porque um resultado vai vir. Mas o que a gente faz? A gente faz e não entrega. A gente quer ter o controle. E quando nós temos o controle, o que acontece? Nós entramos no estado de ansiedade, que é o mal da humanidade hoje. Entramos na ansiedade quando eu quero trazer o amanhã para o agora. É a coisa do controle. Então, se a gente pensar bem, a ansiedade
vem pela segurança que o homem, né? O homem que eu digo no sentido homem-mulher, né? Não em gênero, acha que tem que ter o controle sobre todas as coisas. E muitas vezes escapa ao seu domínio isso, porque ele não vai conseguir controlar tudo o tempo todo. Hoje você está numa situação de trabalho, você está desenvolvendo uma coisa, amanhã tudo muda. E às vezes muda assim muito rápido. No minuto seguinte, a vida da gente pode ter mudanças. Essa personalidade humana de hoje da Terra, o que acontece? A Bárbara está falando que nós achamos que não fizemos o suficiente. Sim, porque nós duvidamos. Nós vivemos hoje numa completa confusão. Uma completa confusão. No nosso estado de espírito, a gente vive sempre naquele dilema. Uma hora eu confio bastante em Deus, outra hora não muito. Se a gente confiasse realmente, a gente não entrava nisso. Então, a gente vive num dilema. Tem dias que você levanta e você confia. Hoje eu estou confiante. Amanhã eu não estou mais. Ou daqui a pouco eu já mudei de ideia. Uma hora eu estou amando muito, daqui a pouco eu estou odiando a pessoa. Né? Uma hora eu estou perdoando uma pessoa, daqui a pouco eu estou ofendendo outra. Uma hora eu tenho muita coragem, não, agora eu vou fazer, vou lá, daqui a pouco eu me retraio, aí eu começo a ficar com medo e não, acho que é melhor não, e aí eu entro num outro estado. E assim sucessivamente a gente segue. Todos nós passamos isso. O estado atual da humanidade é esse dilema. Por isso que eu falei que é um desafio para nós. Mas o mais bacana de tudo é que hoje a gente tem consciência que é um desafio. O que é que nós temos que fazer? Né? A gente sabe que o mundo está repleto de luz e sombra. É a dualidade do atual estágio evolutivo do planeta Terra. Mas, apesar de tudo isso, é uma escola para todos. Esse é o nosso teste maior. Né? E a gente vai vendo que quando a humanidade começa a pender muito para um lado, para o outro e ficar insegura, sempre acontece alguma coisa que vem. Ou vem grandes personalidades, né, para trazer mensagens para nós, para trazer compreensão das coisas, informações. Gente, nós estamos vivendo um momento em que a gente está tendo informações através das canalizações, da mediunidade, de tudo. A gente está tendo mensagem dos céus para nós. Nunca a humanidade viveu um momento como está vivendo hoje. Quem é um pouquinho mais velho pode perfeitamente entender isso. Hoje a informação não nasce de um só foco. Né? Em todos os lugares se fala a respeito dessa mudança, dessa transcendência, né? O problema é que o homem vive nas ruas escuras da Terra, achando que ele tem que lidar com tudo isso sozinho. Ainda é muito a coisa do individualismo. E quando ele se sente assim, que ele vai estourar nessa busca desenfreada, o que ele faz? Aí ele começa a procurar o quê? A fé. Aí ele começa a procurar outras maneiras, porque dentro do materialismo, ele não vai achar o consolo, porque nós não temos o controle sobre a matéria. Ninguém tem. Não existe segurança que hoje o que você tem, amanhã você vai continuar tendo, nem o próprio corpo. Porque você pode dormir hoje e amanhã tá lá em outra dimensão e ter que deixar o corpo aqui. Eu até brinco, né, com as meninas, eu falo, nem o batom vai dar para levar. Celular, então, esquece.
vai ter que largar tudo. Não vai ter jeito. E a gente tem que se preparar para isso. Todos os dias. Estarmos prontos. Porque é a única certeza que nós temos na vida. Nós compramos uma passagem de ida e volta. A de ida já foi carimbada na data do seu nascimento. A volta está em branco. A gente não sabe. O que a gente tem que procurar? Viver o melhor que a gente pode, utilizar da matéria, daquilo que nos é concedido, para que isso gere, né? A matéria que eu falo é tudo, tá, gente? É tudo. O corpo, é preciso ter cuidado, muito cuidado com esse nosso instrumento, cuidar dele direitinho em termos de alimentação, de higiene, de cuidado, de tudo. Inclusive, nós estamos, né, no mês de outubro, né, as meninas aí, vamos cuidar de fazer os exames de mama, isso é muito importante, a gente tem que ter a consciência de que nós temos que fazer a nossa parte, sim. Então, a gente tem que procurar isso, procurar ter esse cuidado. Procurar ter o cuidado com a nossa casa, procurar ter o cuidado com o nosso trabalho. Fazer as coisas de acordo com como nos é solicitado e pedido. E confiar que o resultado vem. Ele vem, gente. Deus, ele é onisciente e onipresente. E ele está olhando por todas as criaturas. Como disse Jesus, se ele olha pelos pássaros do céu, pelos animais, pelos campos, quem só faz besteira com o animal e com os campos é o homem, não é Deus, não. O que nós precisamos é deixar de ter o apego, como se a finalidade da nossa vida fosse aqui. Não é. Não é. Aqui é o nosso lugar de aprendizado. Porque só assim é que a gente vai começar a baixar a nossa ansiedade. Não adianta você querer ter o futuro no hoje. E se você quer saber o que vai ser o seu futuro, depende do que você está fazendo no hoje. O que é que nós estamos plantando? A lei é tão clara. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. As dificuldades do mundo material acontecem para a gente desenvolver a nossa inteligência. Se aquela situação, aquele trabalho, ou aquela não está dando certo, muda a estratégia. Muda, vai fazer outra coisa. Nós temos inteligência para isso. O animal, o cachorro, se ele ficar perdido, ele vai ter que ficar tomando água dos esgotos da rua e ele não tem como fazer com que aconteça um alimento na vida dele. Mas nós temos inteligência. E sempre, de alguma forma, a gente vai achar para isso. E se a gente eu falo que a gente tem que ser mancomunado com Deus, se a gente se mancomunar com Deus, ele vai inspirar para que a gente ache isso. Ele nunca faltou. Eu acho que na vida de ninguém aqui. Só faltou quando a gente não quis. Porque também tem isso. Nós temos o arbítrio e, de repente, a gente não quer, né? E mesmo, às vezes, quando a gente não quer, dependendo do envolvimento do nosso entorno, muitas vezes Deus ajuda, às vezes não por sua causa, mas por causa dos outros que muitas vezes dependem da gente. Então, o importante aqui é que a gente tenha consciência de que não cai, gente, um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não tenha consciência disso, ciência disso. Não tente pensar em Deus com a mente, comparando a mente de Deus com a mente de uma pessoa, porque não é. A mente de Deus é uma coisa que a gente não consegue ainda entender. Deus a gente só consegue sentir. E ele sempre responde aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. Muitas vezes, num primeiro momento, não da forma como nós gostaríamos. Mas aí passa um tempo, a gente fala, nossa, ainda bem que
tal coisa não aconteceu. Imagina se tivesse acontecido, né? Então, Jesus, quando fala, observai os pássaros dos céus, que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. E também aos lírios do campo, ele estimula no coração do homem a confiança na bondade de Deus, na justiça e no amor. Porque se não tiver isso, a gente não vai ter paz de espírito. Vamos viver sempre querendo correr atrás do amanhã, que não existe ainda. E toda vez que a humanidade precisa de ajuda, ele manda, como está mandando hoje. Nunca se viu tamanha manifestação, tantas terapias, tantas comunicações, tantos esclarecimentos a respeito da vida, do pensamento, da causa das doenças, de tudo. A ansiedade, ela só existe porque brota de dentro da nossa desconfiança. Quando a gente para de violentar as consciências, quando a gente para de querer controlar a vida dos outros, quando a gente para de querer que os outros pensem igual a nós, e a gente procura viver dentro do nosso eu, junto com o nosso Pai, vocês vão experimentar isso, que dá uma calma. Por que é que muita gente depois comenta comigo, nossa, na hora do evangelho eu senti uma calma, chega segunda-feira eu fico esperando, eu já ouvi isso, é bacana ouvir isso. E para mim também, é o meu momento de calma, é esse aqui. É quando a gente está aqui conversando a respeito do evangelho, quando a gente está nesse clima. Por quê? Porque quando nós juntamos várias pessoas em torno do Cristo, nós aumentamos a nossa confiança. Muitas vezes sozinhos, na nossa casa, na nossa solidão, a gente não encontra forças. E hoje, com a questão da pandemia, da gente não poder estar dentro de uma igreja, ou dentro de um centro espírita, ou dentro de um templo, muitas pessoas começaram a entrar em pânico, a se desesperarem. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Apesar de nós sermos individualidades, né, recobertos com a nossa individualidade, com a nossa camada do ego, que é para a gente fazer a nossa liçãozinha do aperfeiçoamento espiritual, nós somos criados seres sociáveis. Nós não nascemos para viver isolados. Até porque o isolamento faz com que a gente se perca de nós mesmos, porque nós não conseguimos nos olhar sozinhos. A gente só consegue ter a percepção do nosso eu quando nós estamos diante de outra pessoa. As pessoas funcionam como um espelho para nós. É assim a criação. Você pode até procurar entrar em meditação ou viajar para um lugar e ficar um tempo isolado para pensar tal, isso e aquilo, tudo bem, mas depois de um tempo tem que voltar. A gente não faz o progresso espiritual sozinho lá num monte meditando. Não faz. Mesmo Jesus, quando estava para começar o seu messianato e ele ficou um tempo afastado, foi para que ele colocasse as suas ideias no lugar e o planejamento das coisas como iam ser feitas. Paulo de Tarso também, depois da visão de Jesus, ele também fica um tempo no deserto para que ele procurasse se equilibrar, se achar dentro dele, e depois veio para Lida. Então, de vez em quando, a gente precisa ficar sozinho para colocar a cabeça no lugar, para esfriar, sim. Isso é muito bom, é até saudável. Mas a gente só vai poder fazer o nosso progresso através do convívio. Porque no convívio nós vamos enxergar as nossas virtudes e vamos enxergar aquilo que nós precisamos também consertar em nós.
Então, é muito importante. E quando a gente faz essa reunião aqui, é que eu falo, né, sempre para o pessoal do nosso grupo de apometria, né? Energia não tem paredes. Então, o fato de a gente estar online não significa que a gente não esteja junto. Não só nós estamos, essas pessoas que estão participando aqui agora online, mas toda uma egrégora espiritual que se afiniza ao Cristo, a Jesus e ao Evangelho. Por isso que a gente sente essa sensação gostosa, né? Que dá essa certeza, porque a gente não está acreditando sozinho. Nós estamos em grupo. Por isso que Jesus falou, né, aos apóstolos que quando 1 ou 2 estivessem reunidos em nome dele, lá ele estaria. Ele já sabia dessa ciência, como sabe de todas as ciências. Não que eu sozinha, quando eu entro em oração, eu não faço a conexão, faço, mas quando nós estamos juntos, a força é muito maior. E o resultado também muito melhor. Não só para que a gente tenha essas ideias que nós vamos trocando aqui, que a gente vai refletindo junto, mas também energeticamente, quando nós juntamos pessoas em grupo, é claro que a gente tem uma força muito maior. Os espíritos que trabalham na égide de Jesus não trabalham sozinhos. Trabalham em grupos e fazem todo o serviço que tem que fazer na Terra. E nós estamos num momento grandioso do planeta. É um momento de mudança e nós temos que nos preparar moralmente para isso, porque vai ser momentos daqui para frente em que nós vamos ter que exercer muito trabalho em grupo. Muito trabalho em grupo. É só assim que a gente vai evoluindo. O importante, então, dessa lição da noite é não só o desapego. O desapego significa não dar tanta importância. Tem importância as coisas? Claro que tem. Se eu não tivesse uma caneta na mão, eu não teria como ter preparado, inclusive, o Evangelho e ter escrito as observações, né? E tudo mais. A caneta, ela é importante aqui? Ela tem o papel significativo dela. O nosso corpo tem o papel significativo aqui da expressão do nosso espírito. Amanhã, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão assistir meus vídeos, que vão ficar aí por um tempo, né? E o importante é o trabalho que fica. Não é a pessoa, é o trabalho que fica. O importante, muitas vezes, quando um ente querido desencarna, é o amor que ele deixa no nosso coração. A gente também precisa entender isso. O que desencarna, o que morre é só o corpo. A pessoa continua ali, amando. Pode não estar ali presente fisicamente, mas, gente, a energia e o sentimento não tem paredes. Ela vai encontrar pela ressonância quem está ressonando naquilo. Então, por isso que é importante. O desapego nesse sentido, né? O desapego no sentido de a gente não dar mais importância às coisas do coração, de Deus, da verdade, do que às coisas terrenas. É isso que Jesus fala. Procurar primeiro o reino de Deus. Ora, o que é o reino de Deus se não é o nosso próprio progresso? Se Deus está dentro de nós, é esse desenvolvimento moral, esse entendimento da razão, esta confiança que eu tenho certeza que a partir de hoje todo mundo aqui vai ficar bem mais confiante. Vai lembrar desse evangelho. Quando você estiver desesperado, sem saber o que fazer, sabe? Diga, Senhor, Senhor, com fé, se coloca à disposição, abra sua mente, para que venha a intuição do que você tem que fazer. Deus nunca deixa a gente falando sozinho.
Nunca deixa a gente falando sozinho. Se todo mundo que está aqui nesse evangelho hoje pensar na sua vida 5, 10, 15 anos atrás, dificuldades que nós atravessamos, nunca Deus deixou a gente falando sozinho. Sempre apareceu uma saída. Para tudo tem uma solução. Os espíritos vivem repetindo isso para nós. Para tudo tem uma solução. Mesmo para aquele que entrou no erro mais grave, tem uma solução. Então, vamos confiar mais. Isso é confiar. Entregar a nossa vida, saber que tem uma inteligência suprema, que é amorosa, que é justa e misericordiosa, que está olhando por nós, porque nós somos parte dele. Toda vez, como diz Emmanuel, numa lição, ele fala, toda vez que quando as religiões colocaram na nossa cabeça que Deus estava lá no alto, foi quando a gente caiu nesses estados de ansiedade e de solidão. Nós acreditamos que Deus está fora de nós e não está. Então, todas as vezes que a gente se distancia das coisas de Deus, a gente enfraquece. O mundo, eu sempre falo para os meus alunos, né? O mundo é que não já tem boca aberta, ele vem e te engole. Te coloca, distorce o próprio evangelho e te coloca você para fazer coisas que até Deus duvida. Não se esqueçam que na história da humanidade, nas cruzadas, se matava em nome de Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado disso. Por isso que é importante a gente refletir sobre o evangelho. Saber exatamente o que significam essas lições. Para que a gente possa caminhar na Terra com mais segurança. Que a gente possa, na nossa vida, decidir as coisas com mais acerto. O conhecimento, ele não ocupa grandes lugares dentro de nós. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai fazer a nossa caminhada. Por isso que a gente diz sempre, eu estimulo sempre as pessoas, estude, procure ler e entender. Leia o Evangelho sem julgamento. Procure entender nas entrelinhas. Contextualize aquilo que Jesus falava naquela época para os dias de hoje. É tão atual. É tão atual. E essa passagem, né, de observar as aves do céu, os pássaros do céu, ela é consoladora, porque ela vem falar para nós que Deus está no comando, sim, da nossa vida. Que a gente não precisa ficar desesperado. E Jesus ainda coloca aqui no final um conselho que eu tenho levado durante já algum tempo na minha vida, eu tenho colocado quando às vezes, que eu também não estou isenta de ter ansiedade, eu sou humana tanto quanto qualquer um aqui, mas eu sempre me lembro desse conselho que ele fala assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, ao dia basta sua própria aflição. Isso é de um ensinamento tão profundo que às vezes eu sempre falo para os meus clientes, né, que têm problemas de ansiedade, eu falo, fica no hoje, fica no agora, no minuto que passa, é isso que Jesus está falando. Ao dia basta a aflição, resolve o que deu para resolver hoje. O que não deu para hoje, amanhã. Chegou a hora de dormir, entrega a Deus. Naquele momento que você vai dormir, daquele horário até o horário que você tem que despertar, não vai fazer nada. Então, relaxa, dorme, porque você desprendido do corpo, muitas vezes, vai resolver aquela questão lá no plano astral, e quando você acordar de manhã, as coisas às vezes já estão até resolvidas. Mas o que a gente escuta das pessoas? Gente, cada vez aumenta o número maior de pessoas tomando remédio para dormir, porque não consegue dormir, porque deita na cama vem um monte de pensamento, porque não relaxa. E nada como um sono natural. E para a gente ter esse sono natural, gente,
A gente precisa confiar em Deus. E pensar isso que Jesus fala aqui. A cada dia o seu cuidado. O que deu para fazer hoje, não deu para fazer tudo que a gente queria? Tudo bem, a gente faz amanhã. Amanhã é outro dia, aí vai ter o seu cuidado. Vamos cuidar das coisas do dia. O outro dia é um dia de cada vez. Vamos sair das faixas que andam dominando, né, as faixas energéticas que estão dominando o planeta nesse momento, que muitas vezes querem nos arrastar para que a gente entre nesses estados. Mas os seguidores do Cristo têm que estar alerta para não entrar nesses estados. Porque muitas vezes, quando nós entramos, nós acabamos carregando quem está perto de nós junto. Então, para a gente que já tem um pouquinho, né, de conhecimento mínimo, é nossa obrigação nos mantermos no equilíbrio para aqueles que caminham ao nosso lado ou perto de nós também se mantenham no equilíbrio. É assim que a gente vai ajudando um ao outro. E sempre pensa nisso. Quando a ansiedade começar a bater, pensa nisso. Ao dia basta o seu cuidado. Por hoje já deu, né? Por hoje chega. Então tá bom, amanhã a gente resolve de outra forma. E, às vezes, no outro dia, vem outras ideias, porque à noite a gente dorme e muitas vezes os espíritos vêm conversar com a gente, passam instruções para nós, aí a gente recebe na forma de intuição, mas a gente acorda e fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Né? Porque a ajudinha veio. Quando a gente confia, quando a gente entrega, a ajuda sempre vem. Tá bom? E nós vamos, então... eu tenho um convite para fazer para vocês. Quem me segue, né, nas redes sociais sabe que amanhã vai começar a última edição do curso Viver Consciente com Apometria deste ano. Esse ano vai ser a última turma. Ano que vem, provavelmente, eu não vou fazer mais esse curso, os dois, que são 2 cursos, né? Viver Consciente e Apometria. É um tanto desgastante até para mim, mas eu pretendo desmembrar, a partir de janeiro, esses 2 cursos. Então, a última edição dos cursos junto, o Viver Consciente com Apometria, vai ser amanhã. E o curso ele é online, das 19h30 às 21h30, às terças e quintas-feiras. O curso ele é gravado, portanto, não tem problema se a pessoa chegar atrasada ou se tem problema de fuso horário, porque a gente tem alunos que às vezes são de outros países também. A aula ela é gravada pelo Google Meet, e depois eu envio o link para o pessoal do grupo. E como eu também dou aula com PowerPoint, o arquivo eu mando em seguida. Então, tem como acompanhar o curso tranquilamente. No final do curso, a gente tem um bônus extra, que é o ciclo da sabotagem emocional, que a gente colocou dentro do curso, mais um módulo de sexualidade. E também a gente tem a participação no trabalho prático do Grupo Semente de Luz. Eu abri para que as pessoas possam participar em 2 trabalhos, e depois a gente abre oportunidades, se alguém quiser trabalhar, quiser se juntar ao grupo, também fica a oportunidade aberta. Eu tenho um grupo VIP que fica no meu Instagram, mas eu coloquei também no Facebook, aí tem um link. As pessoas que estão dentro desse grupo, ou quem quiser entrar hoje, eu dei um presente especial desse curso, tá? Para ajudar mesmo. Eu já juntei o curso para ajudar na pandemia, e até porque os centros, as casas espíritas, o meu espaço mesmo ficou fechado. E eu estou dando um descontão aí no curso para quem quiser aproveitar, tá bom? É só entrar aí no Facebook, tem um post meu aí com o link. Aqui no Instagram é só entrar no Linktree. Tem um link que já entra direto no grupo, que é aquele atendimento. Solicite um atendimento, já entra direto no grupo, tá? Não precisa nem colocar e-mail, nem nada. E assim, vai ser muito bacana. Quem puder, gente, junte-se a nós. Ou quem tiver interesse, quiser conversar comigo também depois no privado, pode me chamar no WhatsApp que a gente tira mais as dúvidas também. É um curso que realmente é um divisor de águas.
eu tenho certeza absoluta, pelos depoimentos dos meus ex-alunos, realmente ficou muito bacana e eu tenho certeza disso que eu estou falando, e eu sei que vai fazer a diferença na vida de muita gente, como já fez de bastante gente. E nós vamos, então, agora nesses minutos que ainda nos restam aqui, fazer a nossa vibração, né? Então, não esqueça de pegar a sua garrafinha. É bom que vocês coloquem, para quem tem mais de uma pessoa em casa, coloque uma garrafinha ou um copo individual, tá? Se vocês puderem fazer, eu acho muito bacana vocês pegarem um papelzinho, escreve o nome da pessoa para quem vai ser a água, tá? E, às vezes, também, se tem uma pessoa da família que está doente, que está com algum problema de saúde, você vai levar água para ela, tá? Pode também escrever a questão, põe o nome dela, falar problema em algum lugar que ela tenha do corpo, de doença. Aí pega e põe o copo aqui e deixa nessa intenção, tá? Se for para colocar água para algum animal de estimação que a gente tem em casa, porque os nossos animais de estimação, eles funcionam também como filtros energéticos na nossa casa, né? Então, assim, eu percebo porque eu tenho 3 gatos aqui. Os gatos, eles transmutam muito as energias e quando eles assimilam alguma energia de baixo teor, eles transmutam através do sono, eles têm essa capacidade, tá? Algumas vezes eles vomitam também, coloca para fora, dependendo da energia que vem. Os cachorros, infelizmente, os cachorros não transmutam que nem os gatos. Os cachorros, eles absorvem muitas vezes a energia, eles ficam com elas para eles. Então, assim, mas é errado, gente, colocar água para os cachorros? Claro que não. Os nossos animais são os nossos irmãos de humanidade, que têm princípio inteligente, que um dia, né, se tornarão aí também espíritos. Então, pode colocar, aí põe a água para o cachorro, pode até colocar o nome da água para o cachorro, põe o nome do cachorro e o que é água, para separar um do outro. Sabe? Por que eu falo para escrever? A espiritualidade não sabe? Sabe. Mas quando nós escrevemos, nós condensamos a energia daquilo que a gente quer. Então, é importante escrever com a intenção. No momento que você escreve, você já colocou a intenção. Então, a energia que vai vir de acordo com a sua intenção. Por isso que é bacana a gente escrever, né, e colocar a água em cima. É muito importante, a gente sabe que o plano espiritual sempre acorre aos nossos pedidos. Então, agora eu acho, depois dessa explicação, acho que todo mundo já está aí com o seu copinho com água. Nós vamos, então, fechando os nossos olhos e vamos colocando na nossa tela mental a figura amorosa e serena do nosso amado Jesus. E vamos pedindo a Ele que, nesse instante, permita a presença dos nossos irmãos do plano maior da vida, esses irmãos missionários que trabalham aqui no planeta Terra, a equipe dos samaritanos, para que possam, nesse momento, fluidificar as águas aqui colocadas dentro da intenção de cada um. Nós acreditamos, nós temos certeza de que recebemos tudo aquilo que nós necessitamos quando nós pedimos com fé, com amor, porque o Pai só quer o bem da sua criatura. É o amor incondicional. E tudo que nós pedirmos, Ele nos dará de acordo com aquilo que for bom para o nosso bem. Então, nós te rogamos humildemente, Senhor, que abençoe essas águas que estão sendo colocadas aqui, em teu nome, para que cada um receba de acordo com a sua necessidade. E nós vamos também pedindo
a nossa Mãe Santíssima, que abençoe a todo o nosso planeta Terra, cobrindo com seu manto azul sagrado de luz, para que nós possamos, todos aqui que nos encontramos, encarnados e desencarnados, encontrar um pouco de paz, de calma, de harmonia que vem do seu coração materno. Que as luzes poderosas do coração do nosso amado Jesus possam penetrar os recânditos mais escuros do nosso planeta, para que a sua luz, a sua potente luz, possa alcançar o coração de todos os nossos irmãos de humanidade, sem exceção, e que eles possam receber onde quer que estejam essa fagulha divina, para que despertem as suas consciências, para que eles possam despertar e acordar para a realidade de que a felicidade só será possível quando nós nos unirmos ao bem maior. Amado Jesus, nós te rogamos humildemente que olhe também por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, estejam eles onde estiverem. E pedimos licença para pedir por nós mesmos, que ainda tão necessitados precisamos das suas mãos para nos acolher, para nos dirigir durante a nossa vida. Muitas vezes, nós que ainda titubeamos na nossa fé, que ora confiamos, ora não confiamos, nós precisamos da sua presença para termos a certeza de que estamos sempre amparados, estamos sempre ouvidos. Que essas lições que nós temos recebido do Evangelho possam ficar inscritas no nosso coração e que nos nossos momentos de angústia, de ansiedade, nós podemos tirar de dentro de nós essa palavra que nos consola, que nos alivia e que nos guia. E agradecidos que nós somos, com os corações mais calmos agora, nós pedimos licença para encerrar nosso Evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada pela participação de todos. O pessoal aqui está aqui no Facebook, o pessoal que está aqui no Instagram. Sempre um prazer estar junto com vocês. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, estaremos aqui de volta no nosso Evangelho, toda segunda-feira às 20h30, né? Para que a gente tenha esse banquete espiritual, né? Que a gente recebe, né? Para mim é um banquete espiritual estar perto de vocês e estar perto dos ensinamentos do Mestre. É sempre muito prazeroso para mim preparar esse Evangelho. É o meu momento em que eu me conecto às palavras de Jesus e, gente, tenha confiança de que elas têm muita força em nós, muita força em nós. Vamos ter fé, vamos ser firmes na nossa fé, para nós sermos exemplos daqueles que caminham junto conosco. E quando a gente titubear na fé, não esquece que tem o Evangelho. Não esquece que tem um irmão de humanidade perto de você. E nós estamos sempre aqui, sempre disponíveis, né, para todos aqueles que necessitem de alguma coisa, que necessitem de uma orientação, e que cada um possa encontrar dentro do seu coração esse alívio que é de estar perto do Mestre. Como ele disse que ele e o Pai eram um só, é o nosso desafio de um dia nos tornarmos também um só com Deus. Uma boa noite para vocês. Que Jesus abençoe a todos. Um grande beijo. Até segunda.